papel que a telemedicina teve dentro desse cenário. Ele, de certa forma, teria sido muito pior se nós não tivéssemos ousado colocar a telemedicina de forma determinada, ainda num cenário não regulamentado. O fato é que o NPS dos pacientes que utilizam a telemedicina ele é superior ao NPS dos pacientes que utilizam os pronto-atendimentos. Ela economiza, a telemedicina, mais de 100 minutos do tempo dos pacientes em comparação com uma visita presencial. Além do falar do impacto dos custos. Por quê? Porque muitas vezes os pacientes buscam uma alternativa de atendimento, alternativa essa que se encontra dentro dos hospitais, mas os hospitais, eles são cenários para assim chamada medicina de alta complexidade. E, portanto, a gente tem aí um cenário de revisão graças a essa transformação digital. Nós vamos ter um paciente muito mais bem informado, com uma onda de consumerismo, e, portanto, pacientes munidos de informação. E para quem exerce a medicina, como é o meu caso, a gente tem um paciente cada vez mais questionador, cada vez mais entendedor daquilo que precisa, e também não há como a gente fugir de um diálogo que possa fortalecer esse tipo de atividade. Nós estamos, de fato, no começo de uma grande revolução, e aí algumas portas sobre as quais nós podemos falar. Hoje o câncer ainda é a terceira principal causa de morte no nosso meio, será a principal causa de morte em poucos anos. Evidentemente todo o cenário epidemiológico muda agora com o cenário da pandemia, mas o câncer tem grande relevo. E por que não dizer da importância da genética na medicina como um todo, particularmente também para o câncer, produzindo ela o desenvolvimento aí de uma série de elementos em termos de terapia celular e imunoterapia. E para isso também o próprio cenário das vacinas, normalmente aquelas desenvolvidas por técnica de RNA, nos ajuda a entender como tratar também pacientes portadores de câncer. Uma medicina cada vez mais personalizada, também fruto da própria genética, com uma convergência digital, que nada mais será do que o casamento entre a medicina diagnóstica e a medicina de natureza intervencionista. Num cenário de um hospital que temos chamado de um hospital 4.0, onde existe uma integração total, e por que não dizer da importância da genética na medicina como um todo, particularmente também para o câncer, produzindo ela o desenvolvimento aí de uma série de elementos em termos de terapia celular e imunoterapia. E para isso também o próprio cenário das vacinas, normalmente aquelas desenvolvidas por técnica de RNA, nos ajuda a entender como tratar também pacientes portadores de câncer. Uma medicina cada vez mais personalizada, também fruto da própria genética, com uma convergência digital, que nada mais será do que o casamento entre a medicina diagnóstica e a medicina de natureza intervencionista. Num cenário de um hospital que temos chamado de um hospital 4.0, onde existe uma integração total entre os serviços